E aí pessoal, beleza? Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar então sobre o desenvolvimento humano e os objetivos do milênio. Vamos lá. O nosso sumário, a gente vai trabalhar hoje um pouco a questão da heterogeneidade do desenvolvimento, né, dos diferentes países no mundo. Vocês sabem bem que os países eles não são iguais, e aí ao longo do tempo nós tivemos algumas tentativas de diferenciá-los, então, né, principalmente sobre o aspecto do desenvolvimento, no que tange a educação, saúde, qualidade de vida de maneira geral, né, e o aspecto econômico como sempre, né, o mais importante. A gente vai trabalhar também então a questão do índice de desenvolvimento humano e coisas que estão atreladas a ele, a percepção de corrupção e os estados falidos, né, ou seja, muitos estados pobres e em geral, né, corruptos também, mas não somente os estados pobres, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, e conversar também um pouco sobre os objetivos do milênio, né, em que passo isso está. Beleza? E por fim a gente vai fazer alguns exercícios. Bom, falando sobre a heterogeneidade dos países em desenvolvimento, é importante a gente lembrar uma primeira divisão que foi muito interessante, que ela ocorreu durante o período da Guerra Fria, que era dividir o mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Tá? Essa divisão ela acabou caindo, né, ao final da Guerra Fria por um motivo muito simples, né? O segundo mundo ele já não mais existiria. A gente não teria mais então os países socialistas, né? A gente teria apenas os países de primeiro mundo, que seriam os países capitalistas desenvolvidos, e os países de terceiro mundo, que seriam os capitalistas subdesenvolvidos, no qual o Brasil ele fazia, né, parte dessa divisão à época. E vocês podem ver nesse mapa como eles colocam a diferença dos países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Vocês podem perceber que essa divisão ela mais ou menos, como eu posso dizer, ela ainda existe, né, nos dias de hoje. É claro que, né, tivemos modificações, mas Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, os principais países ali do continente europeu, eles ainda são considerados hoje países desenvolvidos. Só que o tempo foi passando e a gente precisou reinventar essa forma de dividir os países, porque já não mais dava para colocar isso apenas nessas três divisões. Bom, uma segunda divisão que ocorreu depois da Guerra Fria, ela é até um tanto quanto estranha, né? Que era dividir os países em países do norte como desenvolvidos e os países do sul como subdesenvolvidos. Só que com um adendo, né? A Austrália e a Nova Zelândia eram países que, embora estivessem no hemisfério sul, eles eram considerados países do norte por serem desenvolvidos. Só que isso é muito esquisito, porque tem uma série de países que estão ao norte, né, da linha do Equador, que eles também seriam considerados países pobres. Então essa linha, que é a linha do sul e do norte, ela na realidade é uma linha totalmente recortada. Bom, isso acabou não durando muito, né, mesmo porque não tinha muito sentido você, né, dividir o planeta dessa forma. E aí a ONU ela começa a propor então uma nova divisão, né, uma divisão talvez um tanto quanto mais coesa, digamos assim. E aí é que surge então a divisão em economias desenvolvidas, economias em transição, economias em desenvolvimento, economias de países emergentes e países menos desenvolvidos, beleza? Sendo esses dois últimos feitos pela UNCTAD, né, que seria um fórum da ONU para a questão do desenvolvimento, para poder entender melhor esses países que estariam, né, nem um nem outro, e estariam mais no extremo da pobreza, né? Enfim, as economias desenvolvidas elas são basicamente as economias em que nós temos os maiores PIBs, as melhores qualidades de vida, a questão dos países com educação, saúde, infraestrutura, todo o acesso a total ou a maior parte da população, né, que nesses países vive, beleza? As economias em transição elas seriam então os países ex-União Soviética, incluindo a Rússia, em que eles estariam fazendo uma espécie de transição, né, do modelo da burocracia socialista para uma economia de mercado, uma economia capitalista. Nós temos os países em desenvolvimento, que seria a substituição dos países do terceiro mundo, dos países pobres, né? E aí tentando trazer essa noção de que eles estariam lá caminhando para se desenvolver, para algum dia se tornarem desenvolvidos. Entretanto, a ONU já deixa claro que isso não funciona muito bem assim, né? Mesmo porque os países que hoje eles são desenvolvidos, eles não nasceram subdesenvolvidos. Eles já nasceram como países fortes, como países influentes, né? Seja militarmente falando, economicamente, em questão de qualidade de vida. Então, essa noção de desenvolvimento, ela é um tanto quanto estranha, digamos assim. Não quer dizer que todos os países vão alcançá-la, beleza? Então, a noção de em desenvolvimento é que os países eles estão aí lutando para poder superar essa pobreza.
e a noção de países emergentes, ela surge no contexto de que você tem países em desenvolvimento, ou seja, países pobres, né? Mas esses países eles serão considerados pobres, mas não tão pobres quanto esses países pobres, né? Mas também não são tão ricos para serem países desenvolvidos. Então são países que estão ali no meio termo entre estarem desenvolvidos e estarem o quê? Em desenvolvimento. Seriam os países emergentes. Seriam países que você tem uma economia de projeção muito interessante, então eles tendem a ter aí uma projeção nos próximos anos para as economias aumentarem, e tem muita possibilidade em relação ao próprio mercado consumidor interno, né? Ou seja, são países pobres, mas que têm uma perspectiva muito boa, tá? Esses seriam os países emergentes. E aí, dentro desse grupo de países emergentes, a gente pode colocar o BRICS, né? Que é aquele Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses seriam então os 5 países, talvez, dentre os emergentes, que seriam os mais interessantes, né, para se investir, mas nós podemos colocar em outros países que também teriam uma projeção significativa para os próximos anos, por exemplo, o México, a própria Argentina, o Chile também seria um país assim, o próprio Peru, enfim, nós temos aí uma gama de outros países que poderiam ser considerados emergentes também, beleza? E aí nós temos os países menos desenvolvidos, e aí esses países menos desenvolvidos são países que, em geral, eles se concentram no continente africano, mais especificamente na região subsaariana, ou em parte do continente asiático. E aí, o que seriam esses países? Seriam países em que a extrema pobreza, ela reina, né? São países onde boa parte, a maior parte da população vive com menos de $2 por dia, tá? E atualmente o dólar ele está muito caro, a gente sabe disso, né? Mas de qualquer forma seriam países que, mesmo com o dólar caro, essa população ainda passaria muita necessidade. Então esse é o grupo dos países menos desenvolvidos. E aí nós podemos citar alguns países como Congo, como República Democrática do Congo, como Uganda, né, Madagascar, o próprio Haiti na América Central. Enfim, nós temos aí alguns outros países também que teriam uma condição econômica muito dramática. Bom, mas mesmo essa divisão da ONU, né, que ela é mais abrangente, né, ela divide em 5 categorias e não em 3 ou em 2, mesmo essa divisão, ela não consegue apreender todos os fatos, né, toda a realidade. Por quê? Existem alguns países que eles se encontram de maneira um pouco estranha nisso, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, ela é considerada um país em desenvolvimento. Só que desde a década de 60 para cá, a Coreia do Sul já multiplicou o PIB dela diversas vezes. Ela é um país onde consegue oferecer uma qualidade de vida muito alta para a população. Ela tem empresas transnacionais, né, com sedes em seu país. Enfim, é um país que ele teria uma projeção econômica muito interessante. Tanto que, em alguns livros, em alguns artigos, já considera-se a Coreia do Sul como um país desenvolvido. Entretanto, oficialmente para a ONU ainda não. Então, mostra que nem todos os países podem ser elencados somente nessas cinco partes, ou que isso não estaria tão atualizado assim. Bom, temos também outro exemplo, que é o exemplo da Romênia, que a Romênia é considerada um país desenvolvido, né? Muito porque ela encontra-se no continente europeu, na parte ocidental, né, e faria parte desse bloco europeu, então seria por isso um país desenvolvido, só que economicamente falando, a Romênia é um país muito atrasado, e socialmente falando ela poderia estar muito melhor. Então, chamar a Romênia de um país desenvolvido e chamar a Coreia do Sul de um país em desenvolvimento parece um tanto quanto contraditório. Então, mesmo essa divisão, né, da ONU, ela ainda não está perfeita, embora seja um excelente parâmetro para ser utilizado, né? Bom, tendo em vista isso, essa ideia de você ter então um parâmetro mais coeso para você entender como está de fato o desenvolvimento humano nos diferentes países, a gente tem o nosso IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E aí ele serve basicamente para a gente analisar as diferentes condições de vida de uma população. Tá? E aí isso é importante que a gente leve diversos aspectos em consideração. Por quê? Quando a gente leva somente o aspecto econômico, tá? Como é o PIB, a renda, né? A renda do país, ou o PIB per capita, a gente teria aí uma série de diferenças em relação à realidade. Por exemplo, atualmente o PIB do Brasil, se não me engano, está em 8ª colocação. E o Brasil é o 8º país mais desenvolvido do mundo? Acho eu que não, né? Acho que a gente está até longe disso, embora tenha um PIB muito interessante. Então,
a ideia do IDH é que você leve em consideração diferentes fatores. Por exemplo, o econômico, como a renda do PIB per capita, né, e o PIB nacional. Os sociais, como expectativa de vida, a mortalidade infantil, o analfabetismo, por exemplo, né, ou seja, índices sociais que mostram de fato a qualidade de vida da população. Outra questão também muito relevante são os aspectos políticos, né? Então, por exemplo, o respeito aos direitos humanos, a participação política da população, né? Saber se esse país ele possui censura ou não, saber se as liberdades elas são de fato respeitadas nesses determinados países. É muito importante para a gente saber se esse país ele é de fato um país que teria um desenvolvimento humano interessante. E não menos importante também a questão da sustentabilidade ambiental, né? Não dá para dizer que um país ele é de fato desenvolvido se esse país ele derruba todas as florestas, ele polui todos os rios, né? Se ele tem uma questão ambiental muito frágil. Mesmo porque a fragilidade do meio ambiente, né? Você tem um meio ambiente que ele já está sendo muito sugado, que ele está sendo muito prejudicado, ele reflete diretamente na qualidade de vida da população, né? Então pessoas com problemas respiratórios, pessoas desenvolvendo, né, outros tipos de doenças, enfim, o meio ambiente prejudicado também reduz aí a questão do desenvolvimento humano, tá? Mas mesmo o desenvolvimento humano ele não é capaz de abarcar toda essa totalidade de países, né? Por exemplo, trouxe aqui para vocês essa ideia de o IDH aqui, segundo os países em 2011. Por exemplo, vocês podem ver que a Noruega fica em primeiro colocado com 0,943, né, do índice que vai de 0 a 1. Os Estados Unidos fica com 0,910, seria o quarto colocado, a Alemanha nono. Enfim, muitos países aí com uma condição de IDH muito interessante. Mas ainda assim, esse IDH ele acaba não conseguindo abranger toda a realidade. Por quê? Existem alguns países que, por terem uma economia muito forte, tá? Uma economia muito alta, acaba jogando esse índice para cima. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela está em 56º, tá? 56º. A Romênia está em 50º. Só que o que acontece? No caso específico da Arábia Saudita, embora eles tenham uma economia muito forte, especialmente pela questão do petróleo, a boa parte da população vive numa pobreza muito grande, né? As mulheres, principalmente, não têm seus direitos respeitados. A vida política do país ela é muito conturbada, né? A questão ambiental também fica muito prejudicada também pela extração do petróleo. Então, é um índice que, embora ele consiga refletir mais ou menos a realidade, ele ainda tem alguns problemas, tá? Você não consegue abarcar toda a realidade porque os critérios estabelecidos, eles acabam não pegando tudo que é necessário. E aí, tendo em vista isso, existe um outro índice também. Dentro do índice de desenvolvimento humano, né, nós temos o índice de Gini, tá? Que ele mede a desigualdade relativa em cada país, né, a partir da concentração de renda entre os 10 mais pobres e os 10 mais ricos. Beleza? Então, de 0 a 100, quanto mais perto de 100, mais desigual é o país, e quanto mais perto de 0, menos desigual ele seria. E aí, ó, eu peguei aqui para vocês uma tabela mostrando a distribuição de renda nos países selecionados. Então, vocês podem ver aí, ó, o Japão, os 10% mais pobres concentram 4,8% da renda. Os 10% mais ricos concentram 21,7%. Ou seja, quando você pega essa camada, então, dos 10 de cima e 10 de baixo, vocês podem ver que no Japão, esse número passa de 4 vezes, né, a renda de um em relação ao outro. Já parece muita coisa, né? Mas quando vocês param para ver o índice de Gini do Japão, ele é até um índice bom, né? 24,9 seria até um índice bem interessante. Quando vocês pegam, por exemplo, o do Brasil, que está lá embaixo, 10% da população tem apenas 0,8% da renda, enquanto que os 10% mais ricos têm 42,9%. Agora o do Japão parece até bom, né? E isso faz com que a gente tenha um índice de Gini ali de 54,7%, ou seja, mais do que o dobro do Japão. Então, assim, o nosso país, isso reforça como ele é extremamente desigual, beleza? Para não parecer que o Brasil seria o pior disso, né, a gente tem ali o exemplo da África do Sul, que tem 1,2% com a parte mais pobre e 51,7% com a parte mais rica, o que daria para eles um índice de Gini de 63,1%, ou seja, pior do que o nosso. Mas o Brasil, se aspira a ser um país importante, né, internacionalmente falando, ele não tem que se comparar com a África do Sul, mas sim com os principais países do mundo, né? Então, Japão, Estados Unidos, Alemanha, enfim. E é importante falar que o índice de Gini ele não mede então a potência econômica do país, mas ele mede a questão da desigualdade da renda que existe naquele país.
Por exemplo, a Etiópia, embora a gente saiba que seja um país muito pobre, muito conturbado, com muitos problemas, a Etiópia ela seria um país bem menos desigual, por exemplo, que o Brasil, né? Tendo 4,1% com os mais pobres e 25,6% com os mais ricos. Ele daria um índice Gini de 29,8 para eles. Bom, ainda dentro dessa questão do aspecto do desenvolvimento humano, a gente precisa falar também sobre a percepção de corrupção e os estados falidos. A corrupção hoje talvez ela seja uma das maiores mazelas que poderiam acometer os países, né? E ela acontece de maneira muito difundida. Em maior ou menor escala, todos os países do mundo eles sofrem com problema de corrupção, tá? A corrupção, infelizmente, ela pode acontecer num desvio de papel de uma secretaria até o desvio de milhões de reais em algum lugar. Então, a corrupção, seja ela pequena ou grande, ela existe em provavelmente todos os governos. Agora, quando a gente para reparar na questão da corrupção, né, na percepção de corrupção, nos países que foram ex-colônias ou nos países em desenvolvimento, nos países menos desenvolvidos, né, nos países mais empobrecidos do mundo, a gente percebe que a corrupção ela é muito grande neles, beleza? Muito grande e principalmente em comparação com os países mais ricos. Então vamos lá. A corrupção ela nada mais é então do que o momento em que o Estado ele deixa de focar no bem comum e começa a lutar por outras questões, né? Seja por subsídios de empresas, incentivos fiscais excessivos, né, para alguns grupos empresariais, o que por muitas vezes acaba se materializando então o quê? Na corrupção dos agentes públicos. Então, deputados que ao invés de lutar pelo bem comum da população, lutam por uma bandeira muito específica, né? Seja uma bandeira bélica, seja uma bandeira religiosa, seja uma bandeira econômica, enfim, ele deixa de governar para o todo e começa a governar para partes específicas. Isso acaba caracterizando muitas vezes essa questão da corrupção, beleza? E aí a corrupção ela acontece muito aonde? Na África subsaariana, vocês podem ver no mapa, a África de maneira geral, mas sobretudo na subsaariana, na Ásia, a Ásia também a questão da corrupção é muito forte, e na América Latina, né? Ou seja, todos os países então aí que foram, né, colônias, ex-colônias, países dos menos desenvolvidos ou países considerados pobres, né? E a gente também não pode tirar dessa questão alguns países ricos que acabam sendo coniventes. Por exemplo, a Suíça é um país que é desenvolvido, mas boa parte da sua economia ela é voltada o quê? Voltada para a aquisição dos bancos, né? Para o mercado financeiro que existe lá, para a existência de bancos secretos, né? Onde você não precisa se identificar para poder colocar o seu dinheiro, né? Então seria uma espécie de paraíso fiscal. Então, muito dinheiro que provém de corrupção de outros lugares do mundo acaba sendo lavado, acaba sendo, né, armazenado em países desenvolvidos. Então, a Suíça, que é um dos países que é menos corrupto do mundo, né, um dos países com a corrupção muito baixa, ele acaba sendo conivente com a corrupção de outros países. Então, fica aí essa questão muito contraditória, né? E não somente a Suíça, nós temos aí alguns paraísos fiscais no mundo, né? Como por exemplo as Ilhas Caimã, que acabam armazenando esse dinheiro também. Então, o dinheiro que é corrompido em um lugar, ele acaba sendo armazenado em outro, né? Muitas vezes num país desenvolvido. Bom, é importante falar também, né, em relação ainda à corrupção, sobre os estados falidos, né? E o que seriam esses estados considerados falidos? São os estados que perderam sua capacidade de operacionalizar medidas em prol da organização socioeconômica. Ou seja, é um estado que ele não consegue mais cumprir a função básica dele, né? Seja no aspecto social ou seja no aspecto econômico. Então ele não consegue mais gerir as próprias fronteiras. É um estado que ele estaria extremamente endividado e com muitos problemas políticos acentuadíssimos, né? Isso acontece em geral com países que foram ex-colônias, tá? Que sofrem ou sofreram com guerras, ditaduras, né? A perda da força dos três poderes, né? Então, o legislativo, o executivo e o judiciário, na maioria, né, em todos esses países com estados falidos, eles realmente não funcionam, ou não funcionam da maneira que deviam. Bom, um exemplo muito triste de uma situação de estado falido que a gente tem seria o exemplo da República Democrática do Congo, que é uma república que ela foi governada de 1965 até 2001 pelo ditador Laurent Kabila, e aí quando ele morre, o filho dele assume. Em 2006 ocorrem as primeiras eleições no país e adivinhem quem foi eleito? O próprio filho dele, o Kabila.
Enfim, esse ditador, ele, ao longo dos mais de 40 anos que ele ficou no poder, ele acumulou uma riqueza aí de aproximadamente 4 bilhões de dólares, o que seria impossível ele arrecadar isso sendo presidente de um país, mesmo por tanto tempo, né? E o que ocorre? O Congo, ele é um país muito rico economicamente, né, de minérios, né? Os bens minerais do país, eles geram muita renda. Só que ainda assim, aproximadamente 95% da população vive em extrema pobreza, né, com menos de 2 dólares por dia. Ou seja, como pode um país tão rico, né, com seu aspecto mineralógico falando, ter uma população tão miserável assim? Pela questão da corrupção, né, e é considerado um estado falido, porque já ocorreram diversas guerras internas, golpes de Estado, né, mesmo com Kabila conseguindo voltar ao poder. Enfim, é um país onde você tem uma condição social muito complexa e o Estado ele é considerado falido por isso. Bom, um outro exemplo disso seria o próprio Haiti, que foi governado pela família Duvalier de 1957 a 1986. E depois da morte do filho, né, do ditador, né, que se tornou ditador após a morte do pai, o país ele foi governado por uma junta militar. Desde 1990 eles tentam realizar eleições diretas, mas existe uma instabilidade econômica, social e política muito forte no país, o que faz com que frequentemente esse país ele não consiga se reerguer. Tanto é que tropas da ONU têm até hoje, né, ficam até hoje no país para ajudar na instauração do poder. Mas isso tudo foi muito atrapalhado quando em 2010 teve um terremoto que aconteceu na capital Porto Príncipe, matou mais de 100 mil pessoas, destruiu a cidade e até hoje boa parte dela ainda está sob os escombros, né? Ou seja, se não bastasse ser um país pobre, ser um país com problemas sociais, problemas econômicos, ainda tem aí desastres naturais que lá acontecem. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês esse gráfico que ele mostra os principais países que estariam em maior condição, né, de estar próximos de estados falidos, né? Então nós temos a Somália, que talvez seja o pior país para se estar, né, onde o governo está totalmente falido. Outros países como o Congo, o Sudão do Sul também, que foram, né, dois países que surgiram recentemente graças à separação deles por causa da questão do petróleo também. São dois países muito pobres, né? Você tem aí o Zimbábue, o Afeganistão, o Haiti, o Iêmen, o Iraque, ou seja, vários países aí muito conhecidos por serem países complicadíssimos de se viver, beleza? E aí a gente tem que estabelecer uma relação que é de um ciclo vicioso entre pobreza, guerra e pobreza, tá? Muitos desses países que já são pobres e que tem uma condição política muito adversa, muito complicada, né? Então você tem diversas rupturas internas, eles por vezes acabam gerando guerras civis. E a guerra, ela necessariamente, ela implica em mais mortes, em maior perda econômica. Então, a pobreza gera uma guerra e a guerra gera mais pobreza. E essa pobreza gera mais guerra e essa guerra gera mais pobreza. Isso acaba se consolidando num ciclo vicioso, né? E por vezes, esses países que são mais pobres, né, de maneira mais complexa, eles acabam investindo mais em poderio bélico, né, mais nas forças armadas, na questão militar, do que na própria educação e saúde, que seriam coisas muito mais importantes para esse país se desenvolver. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Iraque. O Iraque, olha, em 2010, 6% do seu PIB investiu nas forças armadas, não tem dados sobre a educação, e a saúde 8,4%. Beleza. O Iêmen, 4,4% em forças armadas, 5,2% em educação, 5,2% em saúde, né? O Paquistão investe 3,2% nas forças armadas, 2,4% na saúde, na educação e 2,2% na saúde. Ou seja, mostra que esses países que já estão muito debilitados, eles ainda continuam o quê? Investindo principalmente em armas e não em livros, né? O que mostra aí, o que deflagra que esse problema deles então está longe de acabar, se eles continuam tentando resolver isso pelo meio errado. Bom, e tendo em vista toda essa problemática que eu trouxe aqui para vocês agora, durante o início da década de 90, a ONU, durante uma de suas reuniões, eles tentaram estabelecer os objetivos de desenvolvimento do milênio, né? Ou seja, era um plano que seria posto em prática entre o ano de 2000 e 2015. E a ideia desse plano era, entre outros, erradicar uma série de problemas que já são conhecidos aí no mundo, né? Então eles elaboraram uma pauta com 8 pontos chaves para serem resolvidos até o ano de 2015. Bom, já adianto para vocês que nem tudo foi resolvido, né? Até porque a gente está em 2020, a gente ainda vê muitos problemas assim no mundo,
mas é importante ressaltar que da década de 90 até os anos 2015 nós tivemos avanços significativos em diversas áreas do mundo, tá? E aí quais eram esses planos aí, esses pontos? O primeiro ponto é erradicar a fome e a pobreza extrema no mundo. O Brasil, por exemplo, ele conseguiu erradicar, não erradicar, né, no caso que a gente ainda tem, mas o Brasil ele conseguiu diminuir significativamente a miséria no país, tá? Até o início da década de 90, aproximadamente 25% da população estava vivendo na linha da extrema pobreza, né, abaixo de 2 dólares, e hoje a gente tem um número aí inferior a 5%, né? Mas 5% do Brasil ainda é muita gente. De todo modo, a gente conseguiu avançar bastante nessa pauta. Outra questão era atingir o ensino básico universal, ou seja, o que é considerado hoje o ensino fundamental, né? O ensino fundamental é muito importante porque pessoas que têm maior tempo de estudo, em geral, teriam condições melhores de arrumar empregos, né? E crianças na escola são crianças fora da criminalidade, enfim, toda a questão do acesso básico à educação é importante, tá? Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, isso é extremamente importante. Em alguns países, os direitos das mulheres, eles ainda são extremamente violados, né? Muito mais até do que no Ocidente, digamos assim, né? No Oriente isso acontece muito mais até. E aí também isso tem tudo a ver com a questão da autonomia da mulher, não somente para trabalhar, mas para poder decidir quando teria um filho, ou seja, isso tudo está dentro da questão do planejamento familiar. Reduzir a mortalidade na infância. Reduzir a mortalidade na infância tem a ver com você dar um atendimento médico hospitalar, você dar vacinas, remédios, enfim, dar condições melhores para a criança. Melhorar a saúde materna também, né? E aí um foco especificamente nas mães lactantes, tudo mais, com bebês pequenos, né? Bebês de colo. Combater o HIV e AIDS, a malária e outras doenças. Então, nós temos ainda muitas doenças hoje que elas já poderiam ter sido erradicadas ou poderiam estar muito mais controladas e não estão, né? A malária, por exemplo, é uma delas, que temos até casos aqui no Brasil, principalmente em regiões mais periféricas da malária ainda acontecendo. O HIV, ele ainda é uma espécie de surto, né? Ele ainda é uma coisa que tem muito, principalmente no continente africano, mas não somente lá, beleza? Outra coisa que seria importante seria garantir a sustentabilidade ambiental, então a gente ter aí mecanismos de aquelas agendas da ONU, né? Protocolo de Kyoto, a própria Agenda 21, né? Seria medidas aí para melhorar o meio ambiente e, consequentemente, combater a pobreza e combater outros problemas. Né? E aí, por fim, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento, ou seja, os próprios países, né, baseados nesses outros 7 itens, eles tentarem estabelecer alianças para localmente, regionalmente, acabar com esses problemas, beleza? Bom, esses eram os objetivos do milênio, isso era o que eu tinha para falar com vocês em relação à divisão, né, do mundo atual, né, do mundo desde a Guerra Fria até os dias de hoje, falar sobre a questão da corrupção, de estados falidos, e agora eu queria fazer 2 questões com vocês. Bom, vamos lá. 2016, questão 39, tá? Pesca industrial provoca destruição na África. O súbito desaparecimento do bacalhau, dos grandes cardumes da Nova Terra no final do século XX, o que ninguém havia previsto, teve o efeito de um eletrochoque planetário. Lançada pelos básicos no século XV, a pesca e depois a sobrepesca desse grande peixe de água fria levaram o impensável. Ao Canadá, o bacalhau nunca mais voltou, e o que ocorreu no Atlântico Norte está acontecendo em outros mares. Os maiores navios do mundo agora seguem em direção ao sul, até os limites da Antártida, para competir pelos estoques remanescentes, né? Vamos lá. O problema exposto no texto jornalístico relaciona-se a... Vamos lá, pessoal, o que a gente havia falado na aula, né? Em relação aí à problemática ambiental que ocorre, né, tanto em países subdesenvolvidos, mas não somente nos países subdesenvolvidos, né? A problemática ambiental é uma problemática global, então ela se insere nesse assunto, o assunto que a gente trabalha, ele se insere de maneira periférica aqui nessa questão. Então vamos lá, o problema exposto no texto jornalístico relaciona-se a, vamos lá, insustentabilidade do modelo de produção e consumo. É exatamente esse o nosso gabarito, beleza? Nosso gabarito é letra A, ficou torto aí, né, de novo, mas essa é a nossa resposta final. Bom, vamos lá, letra B, fragilidade econômica de ecossistemas costeiros? Sim, são frágeis, mas não somente eles, outros ecossistemas também são, então colocar isso só dessa forma não estaria correto. Inviabilidade comercial dos produtos marinhos? Muito pelo contrário, né, ele tem muita viabilidade comercial, tanto que vão até a Antártida para poder pescar.
Mudança natural dos oceanos e mares? Não, essa mudança não é natural. Essa mudança ela foi provocada pela ação antrópica. Vulnerabilidade social de áreas pobres? Sim, áreas pobres são vulneráveis, tá? Só que o texto ele não fala só de áreas pobres, ele fala que isso aconteceu no Canadá, aconteceu no Atlântico Norte, né? Ou seja, locais de países desenvolvidos. Por isso é que o nosso gabarito foi letra A e não letra E, beleza? Então essa questão é um pouco capciosa, né? Pode ter gente que errou nisso daí. Bom, questão 17, prova 2017, questão 60, né? Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas do desenvolvimento, como as que identificam o desenvolvimento com o crescimento de produto nacional bruto ou industrialização. O crescimento do PNB pode ser muito importante como meio de expandir as liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como os serviços de educação e saúde e os direitos civis, né? Então vamos lá, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que é importante o produto nacional bruto, é importante a indústria, só que para um país ser livre, para um país ser considerado desenvolvido, ele tem que ter outras coisas também, né? Dentre elas os serviços de educação, saúde, os direitos civis, ou seja, o que a gente já havia falado aqui no nosso início da aula. Vamos lá, a concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre. Vamos lá, ele está pedindo então para a gente achar uma resposta aqui que adeque duas coisas que foram ditas no texto, tá? Então vamos lá, incremento da indústria e atuação no mercado financeiro. Incremento da indústria até tudo bem, agora a questão do mercado financeiro não fica óbvia no texto. B, criação de programas assistencialistas e controle de preços. Programas assistencialistas até são importantes para você ajudar a reduzir pobreza, né? Mas agora controlar preços não é uma medida econômica muito inteligente, então também não é isso que foi proposto no texto. Elevação da renda média e arrecadação de impostos. A elevação da renda média ela seria interessante para você acabar com a pobreza. Agora ele não fala nada diretamente de arrecadação de impostos. Letra D, garantia da cidadania e ascensão econômica? Sim, são respostas mais gerais, né? Agora, garantir a cidadania está dentro de serviços de educação, serviços de saúde, direitos civis, né? E a extensão econômica, ela vai até para além da questão da indústria, mas inclui a indústria também, tá? Então, a letra D é o nosso gabarito, beleza? Ficou torto também, mas enfim, a letra D é o gabarito nosso, tá? Bom, e era isso então, 2016 aí letra A, 2017 letra D. Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, beleza? Qualquer coisa, só me chamar.